Então, boa noite. Essa aqui é mais uma edição do Clube da Adoção. Sou muito feliz de ter vocês, muito contente. Solange, Ana Maria, Angelita, Frank e hoje em especial Renata e o Bernardo, porque são nossos convidados. E sou muito feliz desse grupo, porque é um grupo que se encontra para falar sobre adoção e para tratar o futuro da adoção, estar sempre atualizado, trazendo as coisas que estão acontecendo, que estão avançando, para onde é que a gente pode avançar. Então, de troca de informações e de proposição de ideias, de diálogos. E quem está vendo vai ver depois no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você conhecer melhor o clube, fazer parte. Mas já agradeço de antemão, que fico muito feliz de poder ter esse grupo conosco. É muito legal. E é uma satisfação muito grande. E hoje a gente vai tratar o primeiro dos nossos encontros sobre ajuda no processo de adoção. A gente sabe que o processo de adoção para quem está tanto pretendente quanto pai por adoção, está passando por algum processo que algum momento que sinta necessidade de ajuda, existem várias ajudas, várias possibilidades de terapêuticas, de diálogo, de grupos, para a gente buscar. Mas, enfim, tem uma variedade grande. Então, esse ciclo aqui de conversas é para falar sobre isso, para a gente conversar sobre cada uma delas. A gente vai falar sobre algumas terapias e hoje, em especial, vamos falar sobre a doulagem. A Renata é doula de adoção e ela e o Bernardo são pais por adoção, então eles vão trazer a experiência deles dois, de filhos de pais por adoção, e também falar sobre os projetos que eles estão trabalhando. Bernardo também, não sei se tem formação de doula. Tem formação ainda, não terminei o processo. Está em formação, então tá. Então o Bernardo também está em formação. A Renata já está formada como doula. Então vamos falar mais desse processo, mas também sobre a experiência deles como pais adotivos e também a experiência, os projetos futuros que eles estão tocando. A Renata está me falando que eles vão começar a divulgar algumas novidades aí em breve e espero que eles possam adiantar um pouco para nós. Renata, Bernardo, fiquem bem à vontade para conversar, para falar. A gente deixa vocês fazerem uma abertura, de repente, se ficar legal para vocês, alguns minutos, e podemos depois passar para as perguntas. Fica a critério de vocês. Boa noite. Então, depois dessa apresentação do Alexandre, eu agradeço, né? Agradeço a presença de todos que estão aqui. Como uma boa mineira, e Bernardo também mineiro, a ideia é que seja uma conversa na cozinha, tá? Aquela conversa que, né, a gente começa um assunto entre outro e assim vai, e assim, com todo mundo com essa liberdade de poder falar, perguntar, interromper, tá? Assim, então, estamos, né, numa cozinha aí de mineiros. E como eu estou no celular, eu não consigo ver se tiver alguma mãozinha levantada. Aí o Alexandre me ajuda a sinalizar, tá? Por favor. Então, só assim, para quem ainda não me conhece, né? Eu estou hoje funcionária pública, eu trabalho numa instituição financeira, na área de recursos humanos. Tenho formação, né, graduação, licenciatura em História e Geografia. Atuei durante alguns anos, né, lecionando. Fui bailarina, meditei, fui produtora de cursos de eventos de artes, né, da instituição que nós
praticamos a meditação, fizemos muitas coisas nesse universo aí da meditação. Mas, como eu digo, nada se compara à chegada das crianças na nossa vida. E aí, depois de muitas tentativas, de várias conversas, que depois nós vamos contar para vocês, nós entramos com o nosso processo de adoção e, então, recebemos os nossos 4 filhos, conhecemos os nossos 4 filhos. Com a maternidade, eu também comecei a estudar, né? Nem, eu acho que o seu microfone está aberto, né? Está com os estalos. Vê se você consegue abrir só quando for falar. Ótimo. E aí, a partir da chegada das crianças, nós, além de participar do grupo Aconchego aqui de Brasília, eu comecei a estudar. Então, fiz uma primeira formação como educadora parental, logo na sequência, a primeira formação, eu sou da primeira turma do Instituto Doulas de Adoção, e agora finalizando um outro formação em estudos familiares pela Rede Amparo, com a Lua Barros e com a Elisama Santos. E tudo isso é material, é recurso para ampliar o nosso repertório no nosso dia a dia com os nossos filhos, né? E aí, por isso, essa ideia de compartilhar isso também na doulagem. E aí, a partir desse acompanhamento da doulagem, trazer essa experiência teórica, essa experiência, né, esse olhar das relações parentais, mas também com o olhar de uma família real, de uma mãe real, de um pai real, que tem as suas dificuldades, né, que tem seus momentos de muitas fraquezas, mas também momentos em que a gente se fortalece, né? Tem momentos de desespero, mas tem momentos que a gente consegue perceber que está caminhando, que está no caminho certo ali, né? No rumo não certo, mas no rumo da construção desses vínculos, apesar de todas as questões que aparecem, tentando acolher a nossa humanidade, né? A humanidade de todos que estão envolvidos no processo e no projeto adotivo. Quer falar um pouquinho, Ney? Meu nome é José Bernardo, apesar dela me chamar de Ney. Só para ficar mais oficial. Na verdade, nem é um apelido de família. Aí, acho que nem meus filhos me chamam assim, né? Eles nem sabem disso. Beleza. Eu sou formado em ciência da computação, então eu sou meio quadradinho assim. Eu sou meio lógico. Então a Renata traz esse contraponto para equilibrar essa balança. Bom, a parentalidade foi sempre um desejo meu. Inicialmente, apesar da minha família ter um histórico de cuidados, né? Não adoções oficiais, mas cuidados, eu tenho esse contato, esse jeito, essa coisa de ser, mas inicialmente eu buscava uma parentalidade biológica, né? A gente vai falar disso depois, então a gente conversou muito, até que isso foi um processo para mim, né? Até chegar nesse ponto, né? Eu não acordei um dia, pronto, é isso. Então a gente trabalhou, né? A Renata é muito mais avançada nisso do que eu, a gente conversou bastante até que eu consegui chegar nesse ponto. E daí para frente, a gente seguiu o caminho, tivemos todos os nossos desafios e hoje estamos aí, né? Eu diria sim que a gente está no caminho, estamos no caminho certo, né? Daquilo que a gente entende como a construção de vínculos e de uma família. Acho que a gente tem buscado se aperfeiçoar, né? Porque pai não nasce pronto. A gente tem que estudar, a gente fala muito isso. Então, a Renata começou esses estudos, aí eu comecei esse de doulagem também. Eu sou mais da leitura, então eu li uma pá de livros, né? Nunca é igual que está no livro, né? Mas a gente sempre tira
uma ideia dali. Muito vídeo na internet de psicólogos e outros especialistas parentais falando, e a gente adequando isso à nossa realidade. Eu acho que esse é o grande ponto, que é adequar tudo à nossa realidade. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Porque senão a gente acha que a gente está fazendo tudo errado, mas não. Só estamos adequando à nossa realidade. É isso. Então, vamos lá. Assim, começando do começo, né? Primeiro apresentar um pouco a nossa família. Nós estamos juntos há mais de 20 anos, e como o Bernardo trouxe, eu tenho na minha família a experiência da adoção. A minha mãe, ela é filha por adoção, e é uma adoção que foi silenciosa. A minha mãe hoje tem 72 anos, e ela nasceu junto com o irmão gêmeo no garimpo, e no garimpo a mãe faleceu no parto. E o meu avô biológico recolheu os dois. Eles, assim, pelo que a gente entende, eles eram prematuros, colocou os dois numa caixinha de sapato, de tão pequenininhos que eles eram, e levou para o irmão na capital. E aí o vovô Bento, que é o meu avô adotivo, o vovô assumiu os dois, mas falou com o irmão dele: olha, eu vou assumir, mas a gente não vai falar nada sobre esse tema. E aí o vovô Bento e vovó Adelina cuidaram dos dois, e a gente tem uma história muito forte, porque quando meu avô era do corpo de bombeiro, então vovó, quando pegou os dois bebês, os dois recém-nascidos, levou no hospital militar, e falou para o médico: o que eu faço? E aí o médico falou assim: olha, a senhora pegou 2 ratinhos, de tão miudinhos que eles eram, leva para casa para morrer em casa. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. E foi assim que a vovó fez. A vovó levou para casa, alimentou, cuidou e foi fazendo tudo, né, que era possível. Os dois sobreviveram, e a minha mãe, né, a vovó, já tinha 4 filhos, e não se falava nada, nada. Então a mamãe passou a infância, a adolescência, a juventude, a fase adulta, com uma sensação, às vezes ela fala assim, parecia que eu tinha sido achada na lata de lixo. Ela trazia essa sensação, né? E aí, quando o vovô faleceu, a irmã biológica da mamãe, que até então era a prima, pediu para a vovó para contar. E aí a vovó, com muito medo, contou para a mamãe. Então, mamãe, eu já era adolescente, né? E aí contaram, aí a mamãe conheceu um outro irmão, e aí a vovó, com muito medo, né? Ela falava que morria de medo de nós não amá-la, assim, de não amá-la mais. E aí eu falei que esse amor, ele aumentou diante de toda a coragem que ela teve, né? E de tudo que ela fez, né? Pela mamãe, pelo tio Catito. E a partir daí, essa história da adoção, ela ficou muito presente na minha vida. E no momento com a mamãe, nós estávamos na dentista. E aí a vovó Adelina, os cílios dela virava para dentro do olho. E aí estávamos lá, a mamãe consultando, e aí a dentista olhou e falou assim: olha, o seu cílio está virando, né, para dentro, o olho está um pouquinho irritado. Ela falou: isso eu puxei da minha mãe. Aí eu virei e falei: mãe, a vovó é sua mãe adotiva, ela não é sua mãe biológica. Você esqueceu disso?
E ela, ixi, é mesmo, até esqueci. E aí nós rimos muito, brincamos muito, né, com tudo isso. O quanto essa relação, essa construção dos vínculos, ela vai além, né, dessa relação biológica, genética. E a partir daí, eu fui ficando muito desejosa mesmo de vivenciar também a maternidade por adoção, né, por ter essa história mas vivenciá-la de uma outra forma, né? E aí eu acredito, eu entendo hoje por que eu falo tanto da adoção, né? Por que nós falamos tanto da adoção? Porque nós sabemos, e por muitas conversas com a mamãe, o quanto foi doloroso para ela, né? Não ter essa história revelada desde o início, e o quanto foi doloroso também para os meus tios, né? Que eram crianças também na época, que receberam irmãos, mas não podiam falar. E a partir daí vem muito forte esse desejo de falar da adoção. Mas hoje eu me deparo com uma situação que é uma situação bem agora, mais presente na minha vida, na nossa vida, com os nossos 2 filhos, que tem hoje a Samira, 13, e o Davi, 14, é uma dificuldade, né, nessa idade de se posicionar como filho por adoção. O quanto para eles, nesse momento, está sendo difícil, né? Então, tem aparecido muito fortemente para a gente essas questões, né? Muitas falas deles desejando ser filho biológico e questionando a filiação, né? E é um momento que eu não, assim, eu vou acolher, eu acolho, eu compartilho essa história que eu compartilhei com vocês várias vezes. A gente fala muito do nosso desejo da adoção, né? O quanto nós nos preparamos, o quanto foi uma escolha, não é porque a gente não tinha outra alternativa. Nós fizemos inseminações, nós fizemos fertilizações, nós tínhamos recursos para fazer mais tratamentos, mas numa combinação, numa relação mesmo de respeito entre o Bernardo e eu, né? Os 2 estavam preparados e abertos para a adoção. Então, não fazia mais sentido tentar outra via, considerando que, para a gente, a adoção também é uma escolha. E aí eu falo muito isso para eles. Só que é um caminho deles. E vai ser no tempo deles. E pode ser que eles não consigam dar conta dessa história. Perdão, Renata. Só para ajudar a contextualizar, você falou 12 e 14, né? 13 e 14. 13 e 14, perdão. Mas com que idade eles estavam quando foram adotados? 9 e 10. 9 e 10. Uhum. 9 e 10. Só perguntar, porque também é uma construção de significado, né? Isso também é aquele momento de você se sentir parte da família. Então, né, às vezes são processos que um fica em cima do outro também, né? Isso, que é o processo de construção, vamos fazer 4 anos juntos, né? E ontem mesmo, numa conversa com eles, está vindo muito forte, apesar de participarmos do grupo da rede de apoio, do aconchego, nós temos mais 4 ou 5 famílias que escolheram a adoção como via de parentalidade e que nós convivemos
cotidianamente, né? Assim, então, mesmo dentro de todo esse contexto, por que eu estou trazendo isso? Porque é um processo. E essa construção desses vínculos, dos nossos vínculos, e da escolha da parentalidade, é uma construção nossa, uma construção dos nossos filhos e uma construção social. E aí a Sassá nos trouxe, me falou ontem, eu falei, mãe, mas os meus colegas da escola, as outras pessoas, elas não são tão mente aberta como a nossa. E aí foi quando eu coloquei para ela, por isso nós estamos falando da adoção. Porque o nosso objetivo quando a gente fala da adoção, quando nós conversamos com outros, com adultos que foram adotados, com outras famílias que também escolheram a adoção, e de todas a diversidade que nós temos hoje de construção de família, né? Nós estamos proporcionando a todos hoje uma ampliação do conceito de família. E é o nosso papel não esconder a nossa história, mas falarmos da nossa história. E aí, numa conversa com ela, eu falei, filha, quando alguém questiona a sua filiação, também questiona a minha maternidade. Eu sinto a mesma, não seria a mesma dor, mas eu sinto também um questionamento da minha maternidade, porque foi a via que eu escolhi. Né? Então, eu também compartilho dessa dor. Só que diante dessa resposta da sociedade e dessa resposta, né, dos colegas, que eu também já escutei, eu escolho falar da adoção. Né? Estar com outras famílias que também escolheram a adoção, proporcionar para a nossa família contato com outras famílias, com toda a diversidade que a gente tem hoje. E aí vem um dos pontos mais importantes que eu acho que é na preparação para a chegada dos filhos e primeiro, na preparação. O que seria essa preparação para a adoção? Primeiro, se é um casal, de haver um respeito e uma conversa entre os dois, né? Ou entre mais, dependendo do formato do casal, né? da relação, para que todos ali estejam abertos à adoção. Porque pode ser que aconteça o que aconteceu conosco, de um já ter a ideia mais assentada, né, da adoção, e o outro precisar vivenciar ainda uma tentativa da via biológica. Então, essa abertura das duas partes para a adoção é fundamental, e é o diálogo. A base para essa construção é o diálogo. Né? A partir daí, sinalizado isso, como nós vamos discutir ou falar sobre o perfil? E aí estudar, conhecer hoje, né, o perfil das crianças hoje que estão habilitadas para a adoção, conhecer quais são as suas necessidades, né? Quais fases você acha que é fundamental viver com os filhos, né? Se tem, não, eu quero passar pela experiência da amamentação, né? Do bebê de ver engatinhar, ok, ser respeitado esse desejo. E, a partir daí, se preparar para o tempo necessário para que a adoção, né, ocorra de uma forma legal, segura, né, e para sempre. Ah, não, eu tenho abertura para uma idade maior. E, a partir dessa idade maior, compreender todas as questões do desenvolvimento psicológico, emocional dessas crianças, conhecer o contexto que essas crianças estão inseridas, né? Toda a questão hoje que a gente tem de vulnerabilidade, de negligência.
Então, ter essa consciência real de quem é essa criança ou esse adolescente. E, a partir desse conhecimento, definir o perfil. Né? Então, ser uma... E mesmo com todo esse caminho de preparação, de consciência da realidade, o dia a dia ele traz desafios em que nós vamos precisar de compartilhar com outras famílias, com outras pessoas, os desafios que nós vivemos já no processo de vinculação. Né? Para que, diante dessas questões, a gente assim, não cause na gente um desespero de que não vai ter uma evolução naquela relação, no nosso processo, né, na construção dos vínculos da nossa família. Então, é importante a gente, desde o início, ir participar de rede de apoio, um grupo, né, rodas. Nós temos hoje, do Instituto Doulas de Adoção, são rodas mensais, gratuitas e abertas. Nós temos vários grupos de apoio à adoção em municípios, em estados, né, que nós podemos participar de forma virtual ou presencial, e aí é participar mesmo, ir convidar a família, né, ir trazendo toda a nossa rede de apoio para uma conscientização do que é a adoção, do que é essa via de parentalidade, e como nós, enquanto sociedade, podemos apoiar essas famílias. E como nós podemos, de forma consciente, mudar o nosso vocabulário com relação a essa via de parentalidade. E, enquanto pais, e como nós podemos preparar os nossos filhos para lidar com essa sociedade que não tem a mente aberta, como a Samira trouxe. Né? E ontem, numa conversa com ela, eu falei, filha, se houver na escola algum questionamento ou alguma fala de um colega ou de algum profissional, né, lá da escola, me fale, que eu estou disponível para ir na escola e oferecer uma palestra, né, fazer um contato com os professores, com os pais e conversar sobre adoção, porque esse é o nosso papel. Né? Da gente não ter, de buscarmos o nosso lugar, não desqualificar a nossa família, a minha maternidade, a paternidade do seu pai, a filiação de vocês, porque nós escolhemos uma via diferente de um padrão. Né? E acompanhar os nossos filhos nessa construção. E que leva tempo, que pode ter, de acordo com alguma questão interna, né, de cada um, alguns gatilhos e algumas necessidades no processo de cada um. Né? A Ana levantou a mão, né, Ana? Eu queria rapidinho, sabe, Renata, como você deixou aberto, assim, da gente te interromper, quando você falou isso da escola, assim, queria só comentar que eu tenho um casal de amigos, na minha família, assim, eu tive um pouco de resistência da minha irmã, que agora ela já se mostra mais acolhedora, mas um casal de amigos, assim, que são muito queridos, até teu xará, Alexandre, né, o Alexandre e a Patrícia, e eles muito, assim, diferentemente da minha irmã, muito receptivos, a gente sempre conversa muito, eu vou contando, porque eu estou na aproximação de um grupo de 3 irmãos, sabe? Eu sou pretendente solo. E aí eu converso muito com eles e tal, mas aí, numa das conversas, eles dois, assim,
eles falaram assim, nossa, isso é muito fora da nossa bolha. Eles falaram bem dessa forma, assim, como isso é muito fora da nossa bolha. Então, é verdade, porque às vezes mesmo assim, as pessoas que são, sei lá, gente boa, tem bom coração e tal, mas é fora da bolha mesmo. Então, queria só ser solidária a você, que como é importante a gente falar mesmo, como a gente tem que falar mesmo, né? Tirar as pessoas das suas bolhas. Perfeito. É isso mesmo. Vamos, né, comunicar, sentindo mesmo. Agora, antes da Angelita, não é, Angelita? Você quer Angelita. complementar? Isso. Boa noite Por a todos. favor. Boa Então, noite. aqui em casa, então, isso também era. A gente também estava fora dessa bolha, para assim dizer. Eu sempre tive essa vontade de adotar. A minha esposa, ela adquiriu, por assim dizer, essa vontade comigo, porque isso sempre foi muito forte no meu coração. E aí a gente se inscreveu no processo de adoção e a gente veio com aquele padrãozinho, 0 a 4 anos. Hoje eu entendo que é um padrãozinho, né? Na época que a gente escolheu, eu não entendia. E eu estou estudando muito sobre tudo, eu estou entrando nesse universo assim de cabeça mesmo, e hoje nós estamos extremamente tendenciosas à adoção tardia, tanto que eu já até mudei meu perfil para adoção tardia. Eu percebi que tem muitas pessoas que mudam o perfil para adoção tardia para acelerar o processo, e no nosso caso não foi, no nosso caso foi porque nós viemos, assim, a gente foi estudando sobre isso, eu falei, não, eu quero realmente os adolescentes, eu trabalho com adolescentes há mais de 5 anos, e eu falei, essa vai ser a nossa realidade, a gente foi para esse mundo. E é impressionante como vocês falando aí, o pessoal de fora, a Ana trouxe aí as pessoas de fora, no nosso caso, são os de dentro. Para a nossa família, parece assim que é um absurdo a gente adotar um filho adolescente. E aí a gente está colocando eles para fazer curso, para eles entenderem o que é essa realidade. A gente está conseguindo mudar a cabeça deles com o perfil de Instagram, com cursos, de forma que a gente está educando eles para o que é uma adoção tardia. Vamos juntas. Agora, Carmen. Boa noite. Interessante, eu quis compartilhar porque, assim, eu sou de uma família de 14 irmãos, atualmente somos 12, 2 falecidos, e eu sempre tive o desejo de adotar. Desde a minha adolescência eu dizia que eu não ia querer ter filho biológico, eu gostaria de adotar. Como eu sou de uma família que não é abastarda, eu sempre sonhei, abastada, que eu quis dizer, eu sempre quis fazer uma faculdade, realizar alguns sonhos. E aí eu demorei muito para entrar nessa fila. E isso, só que eu vi também que realmente é um sonho muito antigo. Hoje eu tenho 47 anos, mas eu era muito imatura. Realmente eu não pensava na questão prática. Eu pensava em ter uma casa, ter dinheiro para sustentar, e eu não me atentei a algumas coisas. Eu julgava apenas que eu seria uma mãe amorosa e que eu iria ser uma mãe como qualquer outra. E esse curso no Aconchego me trouxe para uma realidade. E meu sonho só aumentou. Mas na minha família, muitos realmente têm preconceito. Até hoje diz, te apoio, mas eu não acho que a adoção seja algo legal. Associa muito como... Eu acho que não sei se sangue ruim ou que vai ser problema. Isso você não vai se realizar como mãe. Diz que eu tenho que viajar, que eu tenho que fazer outras coisas mais legais e que eu estou atrás de problema. Mas eu tenho muito esse desejo. Eu sou professora e todo ano eu sempre fico olhando para a carinha dos meus alunos, como eu gostaria. Só que eu ia te fazer uma pergunta justamente por isso, porque eu sempre tive o desejo de passar pelo processo da alfabetização. Talvez porque eu seja professora alfabetizadora e eu gostaria muito de alfabetizar. Então, eu sempre tive a ideia de até 6 anos. Mas eu me sinto culpada por isso. Quando você diz, escolha algo que você pensa que seja importante, eu digo que
Se é tão importante para mim, eu acho que eu não vou me sentir mais culpada, porque realmente eu gostaria muito de passar por esse processo de alfabetização. Você me tranquilizou com sua fala. Ai, Carmen, que alegria ouvir, que alegria. E que desejo bonito alfabetizar, né? O processo de alfabetização dos nossos filhos, trazendo que eu acho que é fundamental você olhar para esse desejo enquanto doula, né? E aí falando um pouco do nosso papel como com a doulagem, sim escutar, né, o doulando, a doulanda, e a partir dessa escuta ajudá-lo a concretizar naquele perfil as situações que você deseja vivenciar, né? E situações em que você pode abrir mão, né? Ou que você pode também ampliar a sua percepção. Por exemplo, existe, né, é muito comum nas crianças um déficit de aprendizagem, não sei o termo correto, mas o desenvolvimento ou uma falha mesmo no processo de alfabetização. Existem lacunas, tá? Lacunas. A melhor palavra são lacunas. Então, uma experiência nossa, pessoal. Os nossos filhos, que estavam na terceira série, e aí os dois com 9 e 10 anos, eles precisaram de um apoio individual de uma professora que fez muito próximo a um processo de alfabetização. Alfabetização da fase mais concreta da matemática, porque havia assim, muitas lacunas nesse aprendizado inicial e que até hoje nós precisamos auxiliá-los, né? Então, é muito importante ter esse cuidado no processo educativo, de forma que a gente consiga compreender que ele pode não estar com a base necessária para o ano, inclusive às vezes que ele está na escola. Então, ter muita cautela, muita paciência, porque eles precisam desse suporte. A partir dali, eles deslancham, né? Mas ter esse suporte, e mais importante do que uma nota alta na escola, é a vinculação. É a vinculação com os nossos filhos. E muitas vezes, quando as crianças chegam, há uma preocupação extrema com a questão educacional dos filhos. Colocam numa escola particular, colocam numa escola em que a cobrança é muito grande, aquilo oprime demais a criança. É opressor, porque ele está passando por um processo, por uma questão emocional profunda, e ainda ter ali que estar numa escola e ser obrigado a... Então, assim, aqui em casa tinha choro, entravam debaixo da mesa, choravam, era terrível. E ainda hoje é uma construção bem lenta. E muitas vezes também, para falar especificamente do seu desejo de alfabetizar, né, estrategicamente, a gente tem que se retirar desse lugar, segurar um pouquinho essa vontade de alfabetizar o próprio filho, porque isso começa a chocar com o que a Renata falou, que é a vinculação. Porque é difícil nessa hora, por causa das defasagens que eles têm, né, que eles vêm, por causa da história de vida e tudo mais. E, né, porque a gente, nesse momento, nos primeiros anos, a gente está buscando vinculação. Eu demorei para entender isso. Ainda bem que eu entendi a tempo. Porque é desgastante, é um trabalho, sentar do lado, explicar, e não entender por que a criança não consegue entender aquele conceito que é tão simples da matemática, de que 1 mais 1 igual a 2, olha, pega aqui o feijãozinho. Porque, assim,
eu sou das ciências exatas, então, assim, gente, como pode não saber isso? Porque você tem que lembrar que tem um histórico de vida que dificultou todo o processo daquela criança até aquele momento. E aquilo vai competir com a vinculação. Então, nós escolhemos deixar isso de lado, chamar um auxílio externo. A gente contratou, a gente tinha a possibilidade de contratar uma professora particular, então ela tomou conta disso, enquanto a gente cuidava da outra coisa. Tem hora que as duas coisas juntas podem dificultar o processo de vinculação. E o principal é o processo de vinculação. Obrigada. Mas alguém levantou a mão. Podem ir aí, gente, falando. Ana Maria, vai lá que depois eu quero propor uma pergunta aí para Renata e Tá. para o Bernardo. Bem rapidamente, eu só ia dar a minha solidariedade a Carmen. Não desista, Carmen. Eu tenho 50, eu faço 51 esse ano, e você sabe que teve momentos em que eu me questionei, assim, pensei, putz, será que não estou velha demais, 50 anos e tal? Mas vale muito a pena a gente dar ouvido ao desejo da gente, sabe? Eu estou muito feliz. Eu estou adotando um adolescente de 16, uma pré-adolescente de 12 e uma menina de 9. E, inclusive, essa fala de vocês, do José Bernardo e da Renata, foi tão bom escutar isso sobre os filhos de vocês, porque a minha mais nova, ela também, assim, ela está no... Acho que ela já está no 4º ano, inclusive, agora eu me atrapalho com as datas, mas eu acho que é 4º ano que chama agora. E ela não é completamente alfabetizada. E eu tenho uma tendência a querer ajudar ela, sabe? Mas eu achei bem importante ouvir isso de vocês. Vou refletir bem sobre isso, talvez realmente deixar para uma ajuda externa seja melhor. E só ia também comentar isso para a Carmen, que veja só, ela tem 9 anos e ela não está completamente alfabetizada, é isso que eu ia compartilhar. Mas veja, você tem que cuidar para você observar. Porque, no nosso caso, isso dificultava a vinculação. Talvez no seu, isso ajude. Então, né, você tem que avaliar o seu caso, entendeu? Porque isso não é uma conta 100%. Para a gente funcionou assim. Sim, mas eu achei legal. Eu vou observar, mas eu achei legal, assim. Eu vou observar, e também mas vou considerar. Dá um fôlego para a gente. Né? Legal. Não, muito bom, boas experiências. E achei muito interessante, você estava falando, Renata, do processo de doulagem, como pode auxiliar, inclusive, na escolha do perfil, que é uma das questões que mais sensíveis, né, para quem já entra nesse processo, começa a pensar, ou quem é leigo, mas tem que preencher uma ficha, né, gera esse constrangimento, né? É realmente um ponto que muita gente busca um auxílio. Aí você estava falando também, né, de que isso é possível na doulagem, mas acredito que também a doulagem, pelo que eu conheço, já fiz o curso também, né? Não vou me formar como doula porque não é a minha vocação, enfim, né? Mas eu gosto de estar aqui com vocês, debatendo e levando informação e tal. Mas o curso é muito legal também para quem tem interesse de fazer, de aprender, de trazer informação, é muito bacana. E queria saber que tu falasse um pouquinho disso, assim, a doulagem ela se aplica a que fases, a que momentos, e como é que é o processo em si, né? Você busca, procura uma doula, como é que encontra, e aí vocês conversam, é um atendimento, vocês fazem um programa, conta isso para nós, assim, de como e de como em que momento, né? E como funciona. Tá ótimo. Então, a doulagem ela pode acontecer em qualquer momento do processo. Então, antes
mesmo, né? Antes, eu estou pensando em adotar. Então, eu posso contratar uma doula para que ela me apresente esse universo da parentalidade via adoção. Pode ser uma sessão onde a gente tem, né, onde há uma conversa ali, a gente pode explicar esse contexto maior da adoção. Eu já tenho, eu quero, e eu preciso de saber informações de como eu entro com o processo. Então, essa parte também burocrática, jurídica, a doula pode acompanhar, né? Dando as orientações, porque nós temos aonde você vai, tem que ir, né, na vara da infância, eu tenho que preencher, eu tenho qual documentação. Então, esse processo também burocrático, jurídico, a doula também pode auxiliar. Eu quero adotar e agora eu estou pensando no perfil, né? Como você trouxe, essa escolha do perfil, quando há uma preparação, ali, de fato, uma reflexão, a dolagem ela pode acontecer nesse momento também, né? De toda uma reflexão com relação ao perfil, a uma escuta interna, né, das fases que você deseja vivenciar, né, como mãe ou como pai, e a partir daí perceber, ter consciência dos seus limites também. Quais são os limites? Né? Quais são as margens que eu, dentro dessa escolha, eu preciso estabelecer? Né? Então, é nessa fase. E, inclusive, durante o processo de adaptação, né? O processo em que há ali a apresentação da história da criança e da criança para os habilitados, né? Só um momento antes. A partir do momento que eu escolhi o perfil, que eu entrei com o processo e fui adaptado, existe um tempo de espera. Durante esse tempo de espera, também pode acontecer. Não sei, deu acho que um corte, não sei se deu para todo mundo. Então, voltando que, a partir do momento... Oi, está cortando. Voltou? Agora voltou, vamos tentar de novo. Retomando o momento. Eu acho que a Renata caiu, hein? Acho que desconectou. Deixa eu ver se ela vem, volta daqui a pouco. Mas é importante eu já dar esse registro também. Esse é um projeto que a Maíra e a Mari Muradas tocam, né? Que tem trazido esse processo de doulagem para o Brasil, que ele é muito conhecido nos Estados Unidos, né? E a Mariana teve essa experiência de doula de parto, ela é doula de parto e doula de adoção também. E a Maíra trouxe também impulsionou esse processo das duas se juntarem e trazendo essa tradição, adaptarem, né? Porque as realidades são bastante distintas aqui também, né? E aqui tem essa característica de você poder buscar o processo, buscar a ajuda, o auxílio da doula em diferentes momentos, como a Renata estava falando, né? Desde que quando você está pensando em adotar, ou escolhendo perfil, ou num processo de aproximação, ou num processo de dificuldade ao longo do processo de adoção. Tem também possibilidades de conversar ao longo dos próprios filhos adotivos, né? Buscarem as doulas no momento de fazer busca por origens também. Então, é um espectro bem amplo e pelo que eu conheço e pelo que a Renata estava nos falando, também é um auxílio de estar perto, né? De estar junto, de trazer informações e de dialogar. Se você for pensar, isso é um momento de muita emoção, né?
o seu emocional vem muito à flora em várias fases do processo da adoção. E alguém do seu lado para te ajudar com burocracia, né? A gente sabe de casos que pessoas que contrataram advogados, né, para conduzir o processo para elas. E não precisa, porque, né, no Ministério Público tem o advogado que eles conduzem isso para você. Então, né, você gasta esse dinheiro à toa se você não tiver isso. E até para te trazer alguns questionamentos que, por causa da emoção que envolve esse processo, você não teria, né? Então, tem hora que a doula, e é a doula mesmo, né? Tanto para o homem como para a mulher, é a doula que fala. Ele vai te instigar a pensar, a trazer, né? Fazer algumas reflexões que nesse momento você mesmo não teria, que são reflexões importantes. O perfil, né? A quantidade de crianças, né? A raça, a família extensa, como ela está, né, nesse processo. Que o objetivo é que eles tenham conhecimento, né? Não que a pessoa não vai adotar porque a tia ou o pai não querem, não é isso, né? Mas quanto mais, gente, você trazer para esse processo com informação, né, com conhecimento e tal, é importante para que aumente a possibilidade de sucesso. Eu posso dizer assim, porque são apoios que você vai ter ao longo da sua vida. Então você começa ali, nesse momento, a criação da sua rede de apoio, que é essa galera que vai estar para te ajudar, né? Eu preciso que o meu filho fique com alguém porque eu tenho que resolver uma coisa na rua, não sei o quê, né? O almoço de domingo na casa do avô, da avó, como é que vai ser e tal. Então, isso tudo são questões que carecem de uma reflexão, né? Você tem que refletir a respeito disso. Não que determinadas coisas vão ser um empecilho para você adotar, mas são coisas que você já elabora um plano. Como eu vou lidar com isso? Que ferramentas eu posso buscar agora para lidar com isso no futuro, né? A gente sabe, por exemplo, a raça, né? A gente sabe que no Brasil hoje o maior percentual de crianças disponíveis para adoção ou são pardas ou são negras, né? E legal. Como é que eu lido com isso? Como é que minha família extensa lida com isso? Ah, não quero saber, não estou nem aí para isso. Não. É um momento de você refletir sobre isso, porque, né? Como eu vou reagir com isso na escola? Um caso, né, de racismo e discriminação na escola, no parquinho, isso tudo vem à tona. A gente pode trazer isso à tona e a gente vai refletir para que, quando isso aconteça, eu esteja preparado para reagir a isso? De certa forma, sim, mas a gente nunca sabe como a gente vai reagir. Mas quando você tem um conhecimento, já refletiu sobre isso, fica mais fácil. Isso foi um aspecto que eu coloquei, mas existem vários outros. Em que escola eu vou colocar minha criança, igual a Renata estava falando? Em se sabendo de que normalmente há um déficit quando essas crianças chegam, por que eu vou colocar minha criança de cara numa escola particular que é altamente conteudista e tudo mais? É mais uma pressão, tanto para ela quanto para mim. Então, que tal no início buscar uma escola que exige menos de conteúdo e busca outras coisas, para que a gente tenha tempo de, né, buscar vinculação e tudo mais. E, com o tempo, a gente fazer essa evolução. Se a gente pensar, é um projeto para a vida toda. Então, de repente, alguns passos, né, educação e tudo mais, a gente pode ir mais devagar. Então, isso tudo vem à tona nessa hora. A doula ela pode auxiliar trazendo essas reflexões. Muitas vezes ela não traz muitas respostas, mas acrescenta uma pá de perguntas. Muito bom, muito bom. Não, é interessante isso, o exercício. Depois a Renata pode falar um pouquinho também. Bernardo trouxe essa questão de trazer questionamentos e trazer leituras, trazer propostas, né? Que é algo que difere
de um trabalho, por exemplo, de um compromisso de um terapeuta, um psicanalista, né? Longe de mim desvalidar esse trabalho, mas eu digo, são trabalhos complementares, são trabalhos diferentes entre si, né? Depois vocês podem até falar um pouquinho dessas diferenças. Eu acho que o Frank também levantou a mão. Não sei se o Frank quer fazer uma pergunta ou dar um depoimento, fica à vontade. Era só um pequeno comentário. Não sei se você conseguiu me escutar. Sim, era só porque eu terminei as preparações há pouco tempo. Eu fiz 3 cursos de preparação para pretendentes, porque eu tive tempo, eu tive interesse. Eu nunca ouvi falar dessa questão da dublagem. Em nenhum dos 3 cursos, aquele do DF, aquele do Paraná, aquele do Minas Gerais. Eu queria saber se por causa um pouco da novidade, você tem uma concorrência entre as varas, onde tem muitos psicólogos, porque eles falam muito do apoio dos psicólogos, que eu acho bem diferente, mas eu nunca ouvi falar desse assunto antes de uma conversa uma palestra que você organizou. Então, eu achei bem interessante de saber que tem essas outras ferramentas. Vamos lá, legal. Isso junta também com o que a gente estava comentando, né? A diferença entre o trabalho, né, mais terapêutico, direcionado, e o trabalho da doula. Legal, bom, bem lembrado. Até complementando, né, Fran? É recente, o Instituto ele é recente, né? Mas nós estamos acho que na 4ª ou 5ª turma, né? Já agora, caminhando. E sim, nós já estamos agora tendo mais contatos com as varas, mas como são muitas, acredito que há uma tendência de que o nosso trabalho, que a doulagem, seja também indicado, né, nesses ambientes, não competindo com o profissional, com o psicólogo, com o psicanalista, com o psiquiatra, né? Então, como um complemento ao projeto adotivo. E há algo também que é um cuidado que nós, enquanto doulas, nós temos de compreender qual é o nosso limite de atuação dentro daquela família. Né? Então, é algo que nós precisamos ter muita atenção. Então, se a gente percebe ali que há uma necessidade de um olhar mais, de um diagnóstico, né? De algo, indicação a um psiquiatra ou a um neurologista, ou de um processo terapêutico mais aprofundado em algumas questões, a indicação, né, de que procure um psicólogo. Se a gente percebe dentro da família a necessidade, ou, por exemplo, sinais de um processo, de uma terapia de casal, né, que é também, por estar no momento ali de transformação da família, se torna necessário. E aí eu compartilho a minha experiência do Bernardo. Eu faço terapia há mais de 30 anos, né? Bernardo tem o terapeuta dele, nós temos uma terapeuta de casal que está apoiando a gente numa fase agora, e dos dois com formação como doula, né, e educadora parental. Ou seja, e quando a gente, durante alguns processos, nós precisamos do apoio de profissionais da educação, fonoaudiólogas, né, exames, por exemplo, processamento auditivo, vários exames com fono, oftalmo. Nós temos hoje uma rede de apoio. Então, nós temos uma homeopata, que é o oftalmo das crianças, nós temos o fono, né, que faz todo um trabalho com as crianças,
A minha prima, que faz com os 2 maiores, ela é professora de português e literatura, uma forma diferente de atuar com a leitura e a escrita com eles, a parte de produção de texto. Os meninos eles tiveram durante a pandemia um professor, um amigo, que fez toda uma parte física com eles e de jogos coletivos. Então, sempre buscando profissionais, além de escolher para cada criança um casal de amigos que são padrinhos e que são referências em vários aspectos, com relação ao esporte, à educação, à cultura, né? Então, assim, é criar uma rede de apoio, sabe? É pensar, porque assim, a educação de um filho, de uma criança, ela não pode ser limitada ao núcleo familiar, né? Precisamos de uma comunidade. Então, esse entendimento que sozinhos nós não damos conta, nós não vamos atender todas as necessidades dos nossos filhos, é base. É base em todos os sentidos, no emocional, de saber que nós somos pais que transitam num contexto de pais biológicos, de família biológica, e não há competição. Então, somos humanos. Primeiro, um olhar humanizado para todos nós, porque isso é base também. Né? É receber o filho com a mochilinha dele, com toda a história que ele tem. E com profundo respeito à história, mesmo quando os nossos filhos não respeitam a família biológica. Mesmo por algum motivo, pela história deles, existam questões de violência ou negligência. E aí o nosso papel também trazer reflexões sobre abandono estrutural, né? Sobre toda a questão do racismo estrutural, abandono estrutural, da questão social do nosso país, nós, enquanto sociedade, qual é a nossa responsabilidade diante da sociedade, da maioria da população, humanizando todos nós, todos os envolvidos no processo. Né? Muito legal, Renata, bom demais. E só dar o meu registro também por ter feito o curso das doulas, que é muito bacana, se não me engano tem turma aberta agora, inclusive. E isso é uma da preocupação das meninas sempre, né? De demonstrar esses limites. E uma das primeiras coisas que tem na formação, né, de quem quer seguir adiante é formar um cadastro de profissionais para indicar nas suas cidades, porque é isso, né? A gente sabe que não tem como dar conta de tudo, né? A adoção envolve várias questões, como você falou, de educação, né? Questões, às vezes, de lutos também, que precisam de um outro tipo de apoio, enfim, né? Uma infinidade de... Mas a doula, ela pode, né, inclusive, identificar melhor essa demanda para mediar e encaminhar, e também encaminhar para alguém que se identifique com aquele casal, né? Pegando ou com aquela pessoa, né? Com o adotante, pegando a referência, né? O jeito de se comunicar, de ser, sabendo alguém que possa encaminhar. Então, é legal também nesse sentido, e as meninas têm um cuidado muito grande nisso, assim. Quero já encaminhar um pouco para o final, perguntar para vocês. Eu vejo que você falou que vocês estão com alguns projetos novos, eu vejo que o Bernardo também está mais presente ali no seu Insta também, e me contem vocês aí, o que vocês estão bolando aí para o futuro, e como é que a gente pode acompanhar isso também. Legal. Então, a nossa família está passando por transformações, por mudanças, né? E também, profissionalmente, nós temos muito desejo de compartilhar essa nossa experiência
pessoal, familiar, com outras famílias, porque isso foi muito rico para a gente, né? A gente fala que o sucesso da nossa família é o sucesso de tantas outras que estão próximas da gente, né? Porque nós choramos juntos, desesperamos juntos, rimos juntos e buscamos soluções juntos, né? Então, esse coletivo, ele fortalece muito esse caminhar. E lá no Insta, hoje eu tenho o apoio do Juan. O Juan, ele é filho adotivo, escritor, né? E o Juan é um parceiro agora, ele tem me auxiliado muito na produção de conteúdo, nós temos projetos juntos, e está sendo um grande presente. Eu falo como mãe, eu estou aqui dialogando com ele e aprendendo muito. E, a partir desse apoio com o Juan, nós montamos um café. Serão 3 encontros comigo e com o Bernardo. Nós vamos, de uma forma leve e descontraída, trazer questões, um pouco da nossa história, temas, né, assim, relativos a essa experiência de vinculação, do processo mesmo, né, de preparação, vinculação e rede de apoio. E serão 3 sábados, de 9 ao meio-dia, começando no dia 28 de maio. Aí vai ser 28 de maio, 4/6, 11/6. Serão 3 sábados seguidos, de 9 ao meio-dia, e eu vou depois disponibilizar o link para quem tiver interesse, e deixar o e-mail, e aí, a partir do e-mail, nós entramos em contato, vamos passar os valores, também conversar um pouco, né? Porque o nosso interesse é que mais pessoas possam ter acesso, e que o valor, a questão financeira, não seja um impedimento. Então, apesar de ser um trabalho, né, eu falo assim, para a gente é muito importante o retorno financeiro, pelo custo da nossa família mesmo, né? Nós temos um custo alto de demanda, mas também nós não queremos que a questão financeira seja um limite, um limitador para compartilhar ou apoiar pretendentes e outras famílias. Então, primeiro, que nós estamos sempre abertos. Essa primeira conversa, né, esse convite que a gente está fazendo, vai ser o nosso primeiro trabalho juntos. Né, como família, como parceiros, né, Ney? E acho que vai ser muito, muito, muito bacana, né, para todos nós. E é sempre uma alegria para a gente compartilhar, ajuda muito, fortalece muito, né? Toda vez que a gente conta a nossa história, que a gente compartilha, nós nos relembramos, né, do nosso primeiro ano. E aí vem uma força maior, aquele respiro, e fala, não, cara, lá eu confiava, e apesar de todos os desafios, eu continuo confiando na vida e no amor, né? Nesse amor real, humano, e que a gente, apesar do medo de errar, né? Apesar de tudo que possa vir, né? Ou ainda de preconceito, mas da validade, sabe? Da grandeza que é de compartilhar o afeto, né? De construir uma família. É um sonho, né? E a gente precisa confiar nesse amor, nessa força da vida. Demais, pô, parabéns, muito, muito original a ideia, muito bacana, também com a cultura do café. Conta aqui com a gente também para divulgar, e enfim, aqui no clube, no Insta também, e a gente sempre tem atividades novas, propostas novas, são muito, muito, muito bem-vindas. Ainda mais vocês que estão com o Juan agora, não sabia, muito legal. O Juan é um grande
escritor, poeta, um querido, uma pessoa muito importante na adotiva também, na nossa associação. Vou passar, de repente, para o Bernardo também falar um pouco das expectativas aí do projeto e dar fazer uma despedida aí com a gente. E, enfim, conta lá como é que estão as expectativas para a gente poder encerrar também o nosso encontro, já aguardando cenas dos próximos capítulos. Eu estou muito curioso, né, para esse projeto que a Renata idealizou. Eu acho que é importante a gente compartilhar a informação que a gente tem, tudo que a gente viveu até agora, para apoiar as outras famílias e, claro, e aprender com as famílias também, porque é uma via de mão dupla, né? Como eu falei, é um projeto de longo prazo e toda hora a gente está aprendendo, toda hora a gente está se reconstruindo e mudando de rumos. Quem descobre, está fazendo assim, não está legal, então agora eu vou tentar isso. Não ficou legal, eu vou tentar aquilo. E esse é mais uma oportunidade de passar toda a experiência que a gente viveu e vive e aprender também. Porque sempre surge uma coisa nova toda hora. Valeu, pessoal, foi legal. Valeu demais, gente. Obrigado a todos aí presentes. Foi muito bacana os depoimentos também. Kátia, Angelita, Carmen, Shirley, Ana Maria, Frank, Solange e Renata e Bernardo, especial. Muito obrigado vocês. A gente segue em contato e também a Renata segue nos atualizando aí para dentro do clube, manda as mensagens. E semana que vem a gente se encontra aqui de novo para falar com a outra Renata, Renata Travaim, falar um pouquinho de terapia TBRI. Ela vai contar um pouco para nós o que é isso, como é o trabalho dela, nessa série que a gente está falando sobre essas ajudas possíveis dentro da adoção, para a gente saber quando e como utilizá-las. Muito obrigado de novo. Obrigada. Valeu. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite, pessoal. Até. Boa noite. Tchau. Boa noite, pessoal.